Olá, já estamos chegando para mais um programa Despertar, aqui pela sua TV SEAC, mais uma vez com Sidney Fernandes, este momento especial onde nós estamos falando sobre a sua obra, sobre a luz que liberta. O Sidney traz aí questões para a gente discutir, avaliar, e ele vai nos falar também desse livro, que tem aí um subtítulo, né, uma história de reconciliação também, e que nós queremos entender o porquê dessa reconciliação. A gente faz aí algumas analogias, algumas avaliações sobre os nossos problemas de hoje, né? O Brasil vem enfrentando aí várias questões e precisa de reconciliação também, né, dos seus povos. Como que é a sua obra e por que você se inspirou em escrever esse processo tão importante que nós estamos vivendo também hoje, Sidney? Alô, amigos, é com muito prazer, agradeço ao Reginaldo mais essa oportunidade. Você tem razão. Eu trago nesse livro a história de dois espíritos que estão se degladiando por séculos. E a impressão que a gente tem no primeiro momento é de que essas pessoas que ficam obstinadas nesses conflitos, que elas seriam abandonadas por Deus. Não é verdade. Deus jamais desiste de nós. Sempre é uma nova oportunidade. O outro ponto que almejamos no livro foi a de mostrar que não apenas pela dor nós podemos chegar nessa conciliação com as leis divinas. Também pelo fato de eu fazer o bem ao meu próximo, o meu semelhante, com fé em Deus e fazendo bem ao próximo, eu consigo resgatar as minhas faltas, os meus defeitos e me aproximo novamente da justiça divina. E o terceiro ponto você já mencionou. Quando nós tratamos de dois indivíduos que não se entendem, estamos nos referindo no macro ao nosso país e ao nosso planeta, que infelizmente, desde que o mundo é mundo, nós temos desentendimentos, guerras e mais cedo ou mais tarde, a divindade, como fez com os meus dois personagens, vai dar um basta, exigir um basta. Chega, vocês têm que dar um jeito em sua vida. E é o que a gente tenta passar no livro. Eu me veio em mente agora, né, você falando desse processo todo, né, de reconciliação, de todos esses possíveis momentos, né, vamos voltar um pouquinho atrás lá e lembrarmos de uma obra de Sidney Fernandes, que é Luzes no Brasil. Luzes no Brasil já era um questionamento também para que nós entendêssemos um pouco do Brasil, que o Brasil teria uma luz, e agora sobre uma luz que liberta. Olha que momento bem preciso para que a gente possa avaliar também isso, né, Sidney? Olha, isso não foi preparado por mim. E a gente sabe disso, né? Não foi de propósito, mas você tem razão novamente. Luzes no Brasil foi uma transposição daqueles entendimentos, daquelas propostas que foram feitas no século XIX lá na França e depois foram repassadas para o Brasil. E agora, com esta nova obra, quando nós temos esta situação de dois espíritos renitentes no mal, realmente nós voltamos a abordar a questão da libertação, trazer luzes para que as coisas fiquem melhores, para que o Brasil, o nosso planeta, possa, enfim, entrar nos trilhos daquilo que é aguardado pela espiritualidade, que é a pacificação. Os mansos herdarão a terra e nós precisamos nos tornar mansos no melhor sentido, para que a terra realmente seja a morada da felicidade e da esperança. E a nossa essência também, né, desse processo todo. Sidney, a gente avaliando na sua obra também, né, eu me pergunto e queria que você nos respondesse também, né, quais os desafios da espiritualidade e dos espíritas para que a gente possa harmonizar esses conflitos? Eu imagino que sejam aí, você como pesquisador tem avaliado e lido muito, encontra muitas questões de conflitos mesmo, né, problemas que a gente acaba, às vezes não tendo solução, a espiritualidade tem algumas soluções. Como que é esse processo todo? Bem, em primeiro lugar, é preciso lembrar que estando nós num mundo de expiações e provas, como o próprio nome diz, nós temos o trio terrível constantemente em nossas vidas: o egoísmo, a vaidade e o orgulho. Com isso, Reginaldo, nós temos
uma maioria de pessoas prevalecendo nessas situações, em que situações essas que impedem a felicidade particular e do grupo. Considerando que o nosso destino é melhorar a situação nossa no planeta e o planeta poder subir de grau na escala evolutiva, nós realmente temos muitos problemas para chegar nesse objetivo. Mas como que vamos resolver o mundo? Resolvendo cada um de nós a sua parte no problema. Quando nós evoluímos, quando nós melhoramos, as coisas tendem a adquirir uma melhoria coletiva. Então, Reginaldo, os desafios são imensos. Por outro lado, você mesmo deu a resposta, aquela que seria a minha resposta. A espiritualidade tem soluções, e às vezes não muito agradáveis, para todas as questões. Então, mais cedo ou mais tarde, nós seremos convidados, ou pelo bem, ou pela dor, a reavaliarmos os nossos procedimentos. Enfim, ninguém é mau, egoísta, vaidoso, orgulhoso por toda a eternidade. Um dia nós temos que nos enquadrar. Eu sempre ouvi algumas entrevistas que já fizemos com vocês, né, aqui no Centro Espírita Amor e Caridade também, né, e a gente vai aprendendo sempre quando isso acontece, que nenhum ser humano, ele regride, né? Ele estaciona e depois volta para dar continuidade, né? Jamais, jamais. Quando nós atingimos um certo patamar, é como o conhecimento. Quando você toma contato com um determinado nível cultural, intelectual, nunca mais haverá reversão. A sua vida não será a mesma de antes. Assim também com a evolução espiritual. Quando nós chegamos a um certo patamar, nós podemos estacionar por um certo tempo, às vezes por um longo tempo, mas mais cedo ou mais tarde, nós temos que retomar a nossa marcha. Você nos acompanha aqui no programa Despertar de hoje com Sidney Fernandes. Nós estamos falando sobre sua nova obra, um novo romance, Sob a Luz que Liberta. Nós vamos para um apoio, voltamos já. Eu quero questionar o Sidney, ele falou aqui sobre a dor, sobre o amor. Eu quero fazer uma questão para ele sobre o que ele escreveu em sua obra para que você entenda um pouco mais. Voltamos já. Sob a Luz que Liberta. Mais um romance de Sidney Fernandes. O que fazer com dois espíritos que não se reconciliam e continuam desafiando as regras da vida? Que destino podem ter essas criaturas que insistem em medir forças com o Criador? Existem espíritos que são abandonados e esquecidos pela bondade de Deus? Assim é que, gerando novas causas com o bem praticado hoje, podemos interferir nas causas do mal praticado ontem, neutralizando-as e reconquistando, com isso, o nosso equilíbrio. André Luiz. Sob a Luz que Liberta, uma história de reconciliação, traz a epopeia de dois espíritos que se degladiam por séculos e até um ponto em que a espiritualidade diz basta, chega, e eles são convidados, eles são conduzidos para esta reflexão, essa introspecção, para que eles possam, quem sabe, se reconciliar. Já estamos de volta, você nos acompanha aqui pela sua TVCA, que estamos recebendo o Sidney Fernandes mais uma vez, para que ele fale da sua obra, ou a sua nova obra,
pela editora SEAC, Sob a Luz que Liberta. O Sidney já está conosco aqui e nos falava, né, sobre essa questão de amor e dor. E eu tenho uma questão para você, Sidney, para que a gente possa entender, né? No teu livro você traz um relato que em algum momento da obra, né, você aí fala que os irmãos renasceram em situações dolorosas, né? E gostaria que você explicasse o porquê desse relato e se isso pode acontecer realmente. Reginaldo, quando nós insistimos no mal, nós acabamos nos impregnando dele. Então, partimos para a espiritualidade levando esse mal. É como se fossem máculas, como se fossem pontos negros que ficam impregnados em nosso perispírito, em nossa vestimenta espiritual. Isso aí vai refletir-se em futuras vidas. Então é natural que o indivíduo que numa vida perseguiu, matou, trouxe problemas sérios para as pessoas à sua volta, ou especificamente com uma ou mais pessoas, ela fica impregnada desse mal que ela provocou. Então é natural que numa próxima vida, Reginaldo, ele venha a nascer em situações tristes, dolorosas. Isto mostra, caro telespectador, o motivo, porque às vezes nós não entendemos por que nasce uma criança com uma deficiência, por que nasce uma pessoa surda, muda, com síndrome de Down, com uma situação difícil no membro, não consegue se locomover. Essa pessoa, essa criança, nada teria feito de mal, não fez mal nesta vida. Ela pode ter se comprometido no passado. E os meus personagens são mestres em fazer o mal. Eles, você pode notar no transcorrer das nossas transcrições, das nossas descrições, que numa encarnação um faz uma coisa, o outro faz outra coisa. E os dois brigando entre si, prejudicando um ao outro e a si próprios e prejudicando as pessoas à sua volta. Resultado, eles acabam se impregnando de um mal muito grande. As suas futuras vidas serão com corpos comprometidos. Então, há uma encarnação, por exemplo, que um deles nasce paralítico, surdo, mudo. Noutra encarnação, o indivíduo ele fez tanto mal que Deus, para protegê-lo dos inimigos que ele criou na vida anterior, ele reencarna com um aspecto grotesco. Ele não pode dormir, porque se ele dorme, ele se afasta um pouco do corpo, ele é detectado pelos seus inimigos. Enfim, quando você faz o mal e fica incólume, você não paga essa conta nesta vida, você está jogando esses problemas para o futuro. Está jogando a sujeira embaixo do tapete. Você falou isso e eu fiquei pensando aqui, muitos que nos assistem talvez não entendam do Espiritismo, né, e não conhecem, porque é uma televisão também aberta que aqui nos transmite. Como explicar isso para essas pessoas? Porque às vezes eu não acredito e chego e falo assim, olha, isso que está acontecendo não é reencarnação, ou isso é... O que é? Como que eu vou explicar isso para uma pessoa que talvez não tenha esse entendimento? Fica difícil explicar os males que nos acometem desde a infância quando não demos causa nesta vida. Eu vou dar um exemplo. A cirrose, na grande maioria dos casos, é provocada pela bebida, pelo álcool. Não todos os casos, há casos que não. Mas eu não tenho um percentual exato, mas a grande maioria dos casos é provocada pela bebida. Exatamente. Muito bem. Uma criança nasce com cirrose, um bebezinho. Meu Deus, pode ser algum problema genético, pode até ser. Mas, no mais das vezes, essa criatura está trazendo do passado. Ela bebeu demais na vida anterior, ela comprometeu-se na vida anterior. Vamos a um outro exemplo. Tempos atrás,
um grande sacerdote católico, que eu tenho uma profunda admiração por ele, foi indagado por uma mãe. Padre, por que o meu filho nasceu com síndrome de Down? Minha irmã, quando surge uma criança dessa em nossas casas, nós nos tornamos pessoas mais afetivas. O ambiente familiar reúne-se em torno dessa criança e essas pessoas se tornam melhores, mais carinhosas. Padre, eu sei de tudo isso, mas a minha pergunta não é essa. Eu quero saber por que eu me tornei mãe de uma criança de síndrome de Down. Porque o meu filho, e não da minha vizinha, ou outra criança qualquer no mundo inteiro. E o padre teve a honestidade, a dignidade de dizer, não sei. Então, sem a reencarnação, sem nós atribuirmos a uma vida anterior, sem uma causa, porque não há efeito sem causa. Isso é uma lei da física, mas é uma lei de Deus também. Se eu tenho hoje um efeito negativo na vida do meu filhinho, houve uma causa. E se esta causa não está na vida atual, necessariamente eu teria que procurar numa vida anterior. Então fica muito difícil, né, para alguém explicar o porquê de uma criança que nasce com um mal congênito, uma situação séria que vai comprometer a vida inteira, ou às vezes vai até permitir que ele viva durante alguns anos e ele não tem condição de sobreviver àquele fato. Ora, porque um viveu com plena saúde, com um raciocínio extraordinário, com um físico de atleta durante 80, 90 anos. E de repente uma criança vive alguns meses, alguns anos, e numa situação difícil, com dores, com limitações. Meu Deus, Deus não é justo? Se aquela criatura está sofrendo aquela situação, é porque ela deu causa. Então nós temos que nos valer da reencarnação para explicar os males que eu não posso explicar nesta vida, eu tenho que procurar numa vida anterior. E no meu livro, citando agora a sua pergunta especificamente, os meus dois personagens, porque eles são teimosos, eles são insistentes, eles não permitem que o amor entre em seus corações, então eles passam de uma vida para outra revezando-se. Um machuca o outro, aí o outro morre. Torna-se obsessor daquele que está ali. Aí, na outra vida, inverte-se a situação. Até quando vai isso? Até o momento em que a espiritualidade diz, chega, vocês precisam se regenerar. Aí, há uma providência muito séria que é tomada com eles e, se você quiser, nós podemos até chegar nesse assunto. Eu acho que você colocou bem claramente, né, dessa questão também da gente entender quando a gente não tem as respostas, né, para algumas das explicações. Muitas das respostas que a gente pega uma pessoa que, por exemplo, uma criança que é superdotada, que tem condições de fazer coisas que até pela idade dela ela não faria. Pode ter certeza de que ele, no passado, trabalhou para isso. É isso que eu ia te perguntar. Não há almoço grátis. Não surge um Mozart do nada. Se Mozart, com 5 anos de idade, estava compondo uma ópera, é porque necessariamente, numa vida anterior, ele estudou piano, estudou composição e já nasceu praticamente com essa sabedoria, esses conhecimentos intrínsecos em seu espírito. Ninguém consegue se transformar num gênio, uma pessoa inteligente, culta de uma hora para outra. Ela tem que pagar esse preço, ela tem que estudar. Por isso que eu te perguntei também, né? Muitas das vezes a gente não regride, não estaciona, continua. Então ele teve uma continuidade daquilo que ele já vinha aprendendo, né? Todos esses casos em que nós percebemos que a pessoa tem um dom especial para determinada coisa, é porque no passado ela já
pagou o preço do estudo, da persistência, do trabalho, para que ela adquirisse esse conhecimento. Ela traz esse conhecimento para a vida atual. Isso acontece sempre? Não, nem sempre. Há algumas situações que Deus permite que se aflore em nós, na vida atual, o conhecimento da vida anterior. Mas, às vezes, esse conhecimento é, vamos dizer assim, bloqueado para que nós nos desenvolvamos em outra área. Assim é a evolução. Então, se nós formos, não sei se você concorda ou afirma ou não, então nós podemos afirmar que todos nós somos velhos. Assim, de uma forma Cada clara, um tem a sua idade espiritual, mas exato. todos nós já passamos por múltiplas experiências. Então, e estamos sentido. aqui para melhorar o nosso padrão vibratório, para alcançarmos novos degraus na nossa escala evolutiva. Você está acompanhando conosco esse bate-papo tão gostoso, tão importante, né? Nós aqui com o Sidney Fernandes, falando da sua nova obra. A gente também evolui porque a sua nova obra nos faz viajar e entender um pouquinho da nossa realidade também, explicar a você um pouco do Espiritismo, conhecer o que é praticado aqui por Sidney Fernandes, pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Nós vamos para um apoio, eu volto, eu quero perguntar para o Sidney o que ele faz, o que inspira ele para essas obras tão brilhantes. Todas elas acabam, não por acaso, mas acabam sendo aí relacionadas aos nossos momentos. Nós voltamos hoje, já já. E já estamos de volta, a sua TVCA aqui hoje, mais uma vez, né, com Sidney Fernandes, falando aí do lançamento da sua nova obra, Sobre a Luz que Liberta. O Sidney Fernandes, nos trazendo aí este momento tão especial, onde a gente consegue entender um pouquinho do que ele quer dizer através do que escreve, do que estuda e do que pesquisa. O Sidney, nós conversávamos um pouquinho, antes de irmos para o apoio cultural, sobre essa questão da divindade dar um basta, né, para que esses dois briguentos, vamos colocar assim, né, dois encardidos, como você já disse, teimosos, né, pudesse parar. E aí existe, né, como pensar, né, nessas questões aí, desse basta, o porquê? Sabe, Reginaldo, André Luiz nos relata um caso bem interessante, em que ele estava acompanhando um trabalho de assistência no centro espírita, quando um assistente interrompe a conversa dele com o mentor e diz assim: chefe, temos um problema aí, temos um caso de 10ª vez. E o André Luiz pergunta: o que é isso? Caso de 10ª vez. Nós demos assistência por 10 vezes seguidas para esse senhor que está vindo aqui novamente buscar ajuda. 10 vezes, foram 10 oportunidades. E ele insiste em manter o mesmo padrão de comportamento. Ele vem aqui, nós aliviamos o seu baço, o seu fígado, e ele sai daqui e ele se torna irascível, agressivo, violento, e volta a sofrer, volta a ter problemas de saúde. Aí ele volta aqui, nós consertamos e lá fora ele desconcerta. Este caso de 10ª vez é o seguinte: a partir da 11ª vez, nós não vamos retirar mais o mal dele. Ele vai ter que conviver com esse mal durante algum tempo para que ele desperte para a vida. Porque você não pode ficar ajudando uma pessoa indefinidamente. Você tem que, em determinado momento, permitir que ele sofra as consequências dos seus gestos, dos seus atos, até para efeito educativo. Deus não nos castiga. Deus nos dá condições de nós recebermos, arcarmos com as consequências dos nossos males para
nos estimular à regeneração, à nossa melhoria interior. Os meus dois personagens passaram várias vidas com várias oportunidades. Teve um caso, uma das encarnações, em que estava uma família bem ajustada e vem um desses dois irmãos e reencarna ali. E ele não aproveita a oportunidade, perde mais uma chance que Deus lhes dá. Então chega um ponto, Reginaldo, em que a espiritualidade diz assim: olha, você teve tantas chances, chega, a partir de agora, ou você melhora, ou você vai ter que arcar com as consequências da sua maldade. Você vai ter que experimentar o seu próprio veneno. Então, é este momento, Reginaldo, em que a espiritualidade chama os dois e diz assim: a partir de agora, acabou o refresco, acabaram as oportunidades. E olha que eles tinham passado por maus bocados. Um tinha nascido paralítico, outro surdo, mudo, enfim, tinham sofrido muito. Né? Mesmo com todo esse sofrimento, eles não se melhoraram, não se regeneraram. Chega um ponto que a divindade diz assim: acabou, basta. Agora virá uma providência, vocês vão passar por uma situação bem mais séria. Ô Sidney, a gente estava nesses dias lendo alguma matéria, né, que acontece aqui na vizinha cidade, já na nossa região de Ribeirão Preto, e tem uns casos ali da irmã siamesas, né? Esses irmãos, eles poderiam ter nascido assim também, com relação a esse caso? Tem alguma questão para a gente? Você está muito próximo aí relacionado, né? Você está antecipando aí uma surpresa que eu queria fazer para os meus leitores, mas, infelizmente, Reginaldo, é exatamente isso que acontece com os dois irmãos. Eles nascem gêmeos, grudados um no outro, com as mesmas dores, um dependendo do sangue do outro, um dependendo do corpo do outro, e eles nascem com a mesma raiva, com a mesma aversão. E engraçado, Reginaldo, que os meus dois personagens agem, eu não inventei isso. Eu já notei que em casos de irmãos siameses que não se gostam, um se agride, morde o próprio dedo, morde o próprio braço, para que o outro sinta dor. E é o que acontece com os meus dois personagens. E até a gente lembrou disso daí, porque nós estamos aqui prestes, uma notícia fresquinha, né? Nesses dias aí que nós estamos observando, e você, mais uma vez, no teu livro, consegue sentir, né? Receber essa informação e nos passar. Né? Quando eu escrevi, eu tive, inclusive, alguns comentários de alguns revisores meus. Inclusive, um deles falou: olha, esse caso seu aí, eles não deveriam ser separados, eles são muito novos ainda. E aqui em Ribeirão Preto, aconteceu agora recentemente, um caso muito semelhante ao que eu pus no meu livro. Dando-se a impressão, Reginaldo, que eu estou copiando um caso real, mas ao contrário. O teu livro é um pouco antes, né? Bem antes. O nosso livro está sendo editado agora, e uma semana atrás que ocorreu esse caso em Ribeirão Preto de duas irmãs gêmeas que nasceram grudadas por suas cabecinhas, e elas têm 1 ano e 7 meses, e agora iniciou-se um processo de separação entre elas. Elas vão passar por 4 cirurgias. A primeira já aconteceu, bem sucedida. E elas vão passar por mais 3 cirurgias. E elas estão recebendo assistência de um especialista no assunto. E no meu livro, também os médicos do Brasil recebem a ajuda, o apoio de médicos de outros países para a separação que acontece no meu livro. Você vai perguntar para mim: a minha separação do meu livro foi bem sucedida? Eu espero. Vamos ler o livro, né? Isso aí. Sidney, só para terminar, que a gente acabou o nosso tempo, né? O que te inspira para escrever as suas obras? Olha, geralmente eu às vezes me surpreendo com a inspiração da espiritualidade, as situações que me são colocadas.
sempre com o objetivo de contribuir para que nós tenhamos um mundo melhor, pessoas melhores. Tinha tantas questões ainda para perguntar a Sidney Fernandes, mas infelizmente o tempo não nos permite, nós temos que ir embora, já fizemos uma série, mas nós vamos voltar, já combinamos aqui, né, Sidney, nós vamos voltar para aí deixar mais clara algumas questões que ficaram ainda em dúvida de quem nos acompanha, né? Muito obrigado pela oportunidade, Reginaldo. E muito obrigado a você também que nos acompanha até o nosso próximo Despertar. Tchau!